Tá bom. O termo segurança alimentar e nutricional que eu vou estar trazendo aqui é aquele que tem definido lá na Lausanne, né, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa lei faz parte do Brasil, né, do nosso país, e ela completou 14 anos agora, recentemente, em setembro. E o que é que ela vai dizer sobre a segurança alimentar? Ela vai dizer que segurança alimentar e nutricional é o acesso regular, permanente, aos alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeite a diversidade cultural, que seja social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Então, assim, se a gente for parar para analisar esse conceito, ele é um conceito bem amplo e sistêmico, ele não vai tratar simplesmente do acesso ao alimento, ele vai falar que tem que ter acesso a um alimento, que tem que ser um alimento de qualidade, tem que ser em quantidade suficiente, não pode comprometer nenhuma outra necessidade, e ainda tem outros viés também, que é inesperado, assim, para o conceito, que é sobre a diversidade cultural, então, é o respeito aos alimentos regionais, a cultura alimentar, vai ter também a dimensão social, econômica e ecológica, né, que ela fala aqui que tem que ser sustentável. Então, assim, é um conceito bem amplo. Então, toda a apresentação, ela vai estar se baseando nesse conceito amplo de segurança alimentar e nutricional. Aqui são dados sobre o semiárido, né, o que é o semiárido, a região. Eu não vou passar muito tempo por aqui, porque ontem a professora fez uma palestra incrível, assim, falando da região e todas as suas características. Então, quem pôde participar ontem teve a oportunidade de ver. Eu vou me ater só aos as principais questões, né, que é a baixa irregularidade de chuvas, corresponde a 12% do território brasileiro, abrange mais de 1.000 municípios, e aqui um dado interessante para a gente, é que nessa região existem mais de 1 milhão de agricultores familiares. Então, mais de 1 milhão de agricultores familiares do nosso país residem na região semiárida. Então, agora eu vou começar a trazer alguns dados do censo agropecuário, dados específicos, né, da agricultura familiar e da agropecuária na região semiárida, e aí vou estar relacionando esses dados, tentando fazer uma análise com a segurança alimentar e nutricional. Então, para começar, eu vou falar aqui de território. Começar falando de território, né? 77% dos estabelecimentos agropecuários são de agricultores familiares no Brasil. E desses, 79% dos estabelecimentos agropecuários são de agricultores familiares no semiárido. Então, se a gente for parar para ver, existe uma parcela muito grande de agricultores familiares residindo no semiárido. Esse outro gráfico, ele vai trazer dados do Ceará. E aí ele vai colocar que metade do nosso estado é composto por agricultores familiares que estão na região semiárida. Mas por que a ocupação do território? Porque esses percentuais é importante para a gente, né? O que é que isso tem a ver com segurança alimentar e nutricional? Existem vários sistemas que regem nossa sociedade, um deles é o sistema alimentar. O sistema alimentar, ele é composto por algumas etapas, são elas: produção de alimentos, abastecimento, distribuição desses alimentos, comercialização, consumo, reaproveitamento dos alimentos, e tem uma outra palavrinha que eu não estou conseguindo ver. Alguém pode me falar o que tem aqui? Se tu clicar em ocultar... Deu certo. Aí, clica em ocultar que desaparece. Desculpa. Deu um brancão aqui, mas vamos lá. A gente tem as etapas do sistema alimentar, que é a produção de alimentos, abastecimento, distribuição, comercialização, consumo, reaproveitamento desses alimentos e descarte de resíduos. Se a gente não considerar a ocupação do território por quem está produzindo alimento, a gente não vai ter essa produção de alimentos. Então, essa é a primeira etapa do sistema alimentar. Sem ela, as demais não podem acontecer. Então, por isso, e já que a gente está tratando sobre a agropecuária do semiárido, então é importante a gente ter consciência, né, conhecer esse dado aqui, de que 77% dos estabelecimentos agropecuários são de agricultores familiares.
O segundo dado é com relação ao gerenciamento das unidades familiares. A gente vai ver aqui que o censo de 2017 mostra que 76% dos estabelecimentos são dirigidos por homens e 24% são dirigidos por mulheres. Mas o que é que isso tem a ver com segurança alimentar e nutricional, né? Ops. Vamos ver aqui. Antes de eu responder essa pergunta que eu fiz, eu queria mostrar esse quadro aqui. Que se a gente for comparar o censo agropecuário de 2006 com o censo de 2017, a gente vai observar que houve uma queda de 9,9%, né, dos estabelecimentos chefiados por homens, e houve um aumento considerável de estabelecimentos liderados por mulheres. Apesar desse aqui ser um número baixo, a gente observa que está em ascensão o número de estabelecimentos dirigidos por mulheres. Por que está em ascensão? Porque as mulheres, elas vêm se auto-organizando, elas vêm participando de associações, de cooperativas, de movimentos sociais, elas vêm dando mais visibilidade aos seus trabalhos. Existe também uma grande mobilização de mulheres na construção da Marcha das Margaridas por reivindicações de políticas públicas específicas para o campo. E tem também a ascensão do feminismo camponês. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um feminismo construído por agricultoras e por trabalhadoras rurais, né? Eu estou falando disso porque esses movimentos e essa Marcha das Margaridas, elas foram fundamentais para que algumas políticas públicas específicas para a agricultura familiar e também voltadas para assistência técnica e extensão rural com base na agroecologia fossem implementadas e executadas. Foi a partir da luta das mulheres nesse movimento. Mas por que é que eu estou falando de mulher aqui logo no início dos slides, né? O que isso tem a ver com segurança alimentar e nutricional? Tem a ver por 2 pontos. O primeiro é que, à medida que essas mulheres passam a se auto-organizar, elas passam a ter mais acesso à informação e o nível de conscientização delas vão se elevando, o nível de conscientização sobre várias coisas. Dentre elas, a visibilidade do seu trabalho produtivo. Por exemplo, se a gente for a campo, muitas mulheres têm nos arredores de casa os quintais produtivos, que elas plantam as hortaliças, algumas ervas medicinais, algumas mulheres também criam pequenos animais, mas esse trabalho que ela desenvolve ao redor de casa não era visto como trabalho, era visto como, faz parte da minha rotina aqui de casa, então não é considerado trabalho. Ou então essas mulheres iam para o roçado trabalhar junto com os homens, ou no plantio, ou no preparo da terra, ou na época da colheita, ou na comercialização, mas o trabalho delas não era visto como trabalho, era visto como ajuda. Eu estou aqui só para ajudar meu esposo. E aí, com esse processo de auto-organização das mulheres, elas passam a reconhecer o trabalho delas e dar visibilidade a eles. E isso começa a entrar nos dados, né? Começa a entrar no censo, começa a entrar nas pesquisas. E por que é importante isso? Porque agora a gente vai ter uma produção de alimentos que antes não era quantificada. Então, a gente já tem essa nova produção. E isso é importante para a segurança alimentar e nutricional, porque estamos falando da primeira etapa do sistema alimentar, que é a produção de alimentos. Um outro aspecto muito importante que tem relação com essa questão de gênero é que, historicamente, foi atribuído às mulheres o papel do trabalho reprodutivo. E o que é esse trabalho reprodutivo? É o trabalho necessário à reprodução da vida. Mas o que é isso, né? Trabalho necessário à reprodução da vida? É o trabalho doméstico, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, o preparo dos alimentos, ir lá não sei aonde pegar água, botar no pote, trazer para casa para o pessoal beber, o cuidado com os familiares. Esse é o trabalho reprodutivo e, historicamente, foi atribuído às mulheres. Tá, mas o que é que isso tem a ver com segurança alimentar e nutricional? Se são elas que estão desempenhando o trabalho reprodutivo, então são elas quem mais se preocupa com a saúde da família, com o abastecimento dos alimentos em casa. São elas que se preocupam com o fornecimento de, por exemplo, oferecer para uma criança uma fruta, né, um alimento in natura, do que um alimento ultraprocessado. Então, geralmente, são as mulheres que estão à frente dessas questões de saúde, né, dentro da casa. E isso é um aspecto muito importante para a segurança alimentar e nutricional. Então, a gente vê, assim, um certo avanço quando essas mulheres passam
chefiar mais os estabelecimentos. Não quer dizer que os homens também não tenham essa visão, né, sobre saúde, sobre família, sobre abastecimento de alimentos em casa, mas a gente sabe que, historicamente, é uma tarefa que ficou para as mulheres, infelizmente, né, porque isso aí era para ser justo, era para ser a divisão justa do trabalho doméstico, mas é um processo que está mudando aos pouquinhos, né? Esse segundo slide aqui, ele vai falar um pouco sobre o percentual de idade das pessoas que estão no campo. E a gente vai conseguir visualizar que a maioria das pessoas que estão no campo, elas têm mais de 45 anos, elas têm entre 45 e 65 anos. Quase não tem jovens na zona rural, quase não tem jovens na agropecuária familiar do semiárido. Então, a gente nota aí um envelhecimento do campo. Mas o que é que isso significa, né? O que é que isso tem a ver com a segurança alimentar e nutricional? Sem a juventude no campo, a produção de alimentos ela vai estar seriamente ameaçada, porque os idosos que estão lá, eles não têm a mesma energia para a produção de alimentos. A gente sabe que o povo do interior é um povo forte. A gente vê, quando a gente vai a campo fazer trabalho de assessoria, a gente vê que tem senhorzinho e senhorinha de 70, 80 anos com a enxada na mão, no meio do sol quente, cheio de energia, né? Mas a gente sabe que isso é diferente se fosse jovem, né? Um senhorzinho, uma senhorinha que está no campo, ele não vai aguentar por muitos anos estar ali na labuta, no sol. Inclusive porque ele vai preferir descansar, receber o aposento dele do governo, do que ir para o roçado, plantar o milho e o feijão, por exemplo. Então, a gente percebe esse envelhecimento do campo e é muito, muito, muito necessário a gente rejuvenescer esse semiárido. E para rejuvenescer, o que precisa? A gente precisa criar condições de permanência do jovem nesse campo. Precisamos investir na educação contextualizada, nas tecnologias de convivência com o semiárido. Ontem a professora trouxe algumas tecnologias, e se a gente for investigar mais um pouquinho, dentro da ciência e agroecologia, dentro das experiências das práticas permaculturais, a gente vai ver que existe muita tecnologia social que dá para se adequar à convivência com o semiárido, né? De reaproveitamento de água, de criação de canteiros ecológicos, de criações integradas de animal e vegetal. Então, assim, tem muitas experiências, sem contar nas estruturas de armazenamento e captação de chuva, né, de água da chuva, que são, no caso, as cisternas, que também foi colocado ontem, o biodigestor e tal. Então, assim, essas tecnologias sociais de convivência com o semiárido, ao meu ver, são, assim, o supra-sumo para o desenvolvimento territorial, sabe? É uma coisa que realmente precisa ser investida. É preciso também pensar melhor sobre o destino da comercialização da produção. É preciso investir na assistência técnica e extensão rural. Esse povo, nessas condições aqui que eu estou colocando, né, que é agricultor familiar, que mora no semiárido, que tem um lote pequeno de terra, é muito importante que eles trabalhem em associativismo ou em cooperativas. Isso fortalece muito o trabalho deles e o acesso à informação. O governo federal, durante um tempo, o governo, junto com os movimentos sociais, elaborou o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Esse plano, ele considera várias dessas questões aqui que eu coloquei. Então, é muito importante que o governo retome esse plano e direcione recursos para que isso realmente aconteça, né? Porque, senão, a produção de alimentos ela vai estar gravemente ameaçada. Porque sem juventude no campo, nosso campo envelhece e a produção de alimento vai cair. Com relação ao nível de escolaridade, a gente vai ver aqui que 42%, né, dos agricultores dessa região, eles não sabem ler. E aí, o que é que isso tem a ver com a segurança alimentar e nutricional? Ora, se eu estou falando de uma região que tem mais de 1 milhão de agricultores, que esse povo não tem acesso à educação, que esse povo não sabe ler, então eu estou comprometendo gravemente a segurança alimentar e nutricional. Como é que está sendo a educação alimentar e nutricional dessas famílias, né? Será que elas compreendem que é muito mais importante elas comerem, por exemplo, o frango caipira que ela cria no arredor de casa do que comer o frango congelado que encontra no supermercado, ou então do que comer mortadela, salsicha, né? Será que essas pessoas que tá com essa dificuldade de acesso à informação e à educação, elas têm
esse saber e essa consciência de que é muito mais importante você valorizar e preferir os alimentos in natura do que alimentos ultraprocessados. A gente sabe que o povo do campo tem muitos saberes, tem vários saberes, e a gente tem muito a aprender com eles também, mas a gente sabe que o analfabetismo e a falta de escolaridade, ela prejudica muita coisa nesse caminhar, né? Principalmente em termos de saúde. Tanto é que se hoje você for na zona rural, você vai ver a quantidade de doenças crônicas que é presente assim, nas comunidades, sabe? Obesidade, diabetes e por aí vai. Então, se você melhora esse nível de escolaridade, eu acredito que essas questões de educação alimentar e nutricional e de saúde mesmo, elas podem ser melhoradas. Por isso que esse dado aqui também tem relação com a segurança alimentar e nutricional. Só um instante. Os próximos slides vão ser slides específicos sobre a produção agropecuária. E aí, como não tem muita coisa, eu vou tentar passar brevemente por alguns pontos. Ao final, eu vou disponibilizar esse slide e também vou deixar para vocês as referências, que aí, na hora que vocês quiserem, vocês podem estar consultando. Esse primeiro dado aqui é com relação ao preparo do solo, né, para poder fazer o plantio. A gente vai ver que a maioria dos agricultores não usam insumo químico, somente 2,1% prepara o solo com aplicação do calcário e corretivos de pH do solo. De modo geral, esses agricultores, eles utilizam outras práticas, que são o quê? Eles não usam a adubação química, né? Eles colocam o gado, ou ovino e caprino, para poder pastar, e aí o esterco desses animais, de certa forma, vai estar adubando. Ou então a palha do milho, a palha do feijão, depois que eles fazem a colheita, ela é deixada lá no solo mesmo, aquilo ali vai servir de cobertura, né, para o solo, que vai impedir um pouquinho da evaporação da água e vai ajudar também na proliferação de alguns micro-organismos e serve como cobertura vegetal, né? Então, assim, de modo geral, essa população, ela tem outras práticas, né, na produção vegetal e também na produção animal. Aqui tá algumas técnicas, né, que geralmente eles usam, ó, consórcio de pastagens, aplicação de inoculantes, utilização do esterco, adubação verde, por aí vai. Com relação ao uso de agrotóxicos, a gente vai ter esse dado aqui. 23% dos agricultores têm utilizado agrotóxico na sua produção. Se a gente for ver, é um número pequeno, né? A gente tem aí quase 70%, aliás, um pouquinho mais que 70% que não utiliza agrotóxico. No entanto, se a gente for comparar o censo de 2006 com o censo de 2017 do IBGE, a gente vai notar um crescimento de 17,63% da utilização de agrotóxico na produção. E o que é que isso tem a ver com segurança alimentar, né? Lá no conceito de segurança alimentar, a gente fala que é importante ter acesso a um alimento em qualidade em qualidade, né? Então, assim, se você está consumindo um alimento que, de certa forma, tem resíduos de agrotóxicos, eu acredito que ali já não tem mais tanta qualidade. Uma outra questão também é que lá no conceito de segurança alimentar e nutricional, eles vão falar sobre práticas alimentares promotoras da saúde. Ora, se você tem um agricultor que está ali misturando substâncias para poder pulverizar na sua plantação, e essas substâncias são altamente tóxicas, então ele não está realizando uma prática que é promotora da saúde. Os próprios agricultores que fazem a pulverização muito dificilmente utilizam os equipamentos de proteção necessários. E, assim, existem muitos estudos correlacionando, né, o uso de agrotóxicos, que é a exposição tanto pelo consumo de alimentos com resíduo, como também por quem está ali diretamente no trabalho, pulverizando, há vários agravos e problemas na saúde, tipo náusea, infecções. Já vi artigos falando sobre correlacionando algumas substâncias agrotóxicas com autismo, com surto psicótico, com depressão. Inclusive, aqui
na UFC, a gente tem 2 grupos, que é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, que é o pessoal lá da farmácia, do NPDM, e também tem um grupo de trabalho da Raquel Rigoto, que é o Núcleo Tramas, que eles desenvolveram durante um certo tempo algumas pesquisas específicas sobre isso, né? Sobre as lesões que podem ocorrer no DNA das pessoas que estão em contato direto com agrotóxicos, seja a exposição ali de estar pulverizando ou a exposição por estar ingerindo alimentos com resíduos. E se a gente for parar para investigar mais um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai observar que os limites, peraí que nessa parte eu me confunda, o limite máximo permitido de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, aqui no Brasil, é um limite muito, muito, muito maior do que permitido em outros países. Então, de certa forma, a legislação brasileira, ela flexibiliza a utilização dessas substâncias. E, assim, em termos de segurança alimentar e nutricional, essa não é uma coisa interessante. Esse não é um dado interessante, né? Aqui, dados sobre o acesso à água, a gente vai ter que hoje na região semiárida, 76,2% das pessoas têm acesso à água, mas que água é essa? É água encanada, de poço, mas a gente vai ver aqui nesse gráficozinho que é principalmente por meio de cisternas. Então, sim, nosso povo, né, do semiárido, dos agricultores familiares, dependem muito das cisternas, né? 73% deles têm cisternas. Mas que cisternas são essas? O governo federal lançou um programa que a professora até comentou ontem, que foi o programa 1 milhão de cisternas, que esse programa ele visou, primeiro, garantir a cisterna de primeira água para a população. O que é isso, cisterna de primeira água? É cisterna que vai acumular água da chuva para essa família poder beber essa água e também para preparar os alimentos. Essa é a cisterna de primeira água. E aí, depois, nesse mesmo programa, o governo lançou outro tipo de tecnologia social, né, de captação e armazenamento de água da chuva, que foram as cisternas para a produção. E aí tem cisterna calçadão, barreiro trincheira, e outros que eu não estou lembrando agora, mas são cisternas que armazenam a água da chuva, e essa água ela não vai ser destinada para o preparo de alimentos nem para o consumo humano, vai ser para a produção, para melhorar a criação de aves, de ovino caprino, para aguar as plantas ao redor de casa. Então, assim, nosso povo do semiárido, a agropecuária familiar do semiárido, ela necessita muito, muito mesmo dessas tecnologias sociais de captação e armazenamento de água. Tanto é que, se você for pensar aqui em termos de irrigação, o percentual é bem baixinho, porque se a água é escassa, então as tecnologias de irrigação também vai ser um pouquinho mais difícil, né, de ter, e também pelo fato de não ter uma assistência técnica específica, assim, para poder construir mesmo sistemas de irrigação que gastem o mínimo possível de água, né? A gente tem essa defasagem, assim, de assistência técnica na comunidade. Já vai ter o percentual, né, o dado sobre isso. Eu acho que sobre a água é isso. Por que isso é importante para a segurança alimentar, né? Por 2 questões. Primeiro, a água é um alimento, então o povo precisa beber água para sobreviver, então é um alimento básico, né? Então, por isso que esse dado tem relação com a segurança alimentar e nutricional. E a segunda coisa é que ela é um fator importantíssimo para a produção de alimentos, né? Já que a gente está tratando sobre esse povo aqui, essa população em específico. E aqui vai ter alguns percentuais sobre a atividade econômica, a gente vai ver que são 56,53% estão destinados à pecuária e à criação de outros animais, 33% para a lavoura temporária. Aí, deixa eu só ver o que eu botei aqui. Ah, tá. Como a gente sabe, né, nós passamos por uma estiagem, né, por 5 anos de seca braba mesmo, que há muito tempo a gente não vivenciava. E aí, se a gente for parar para refletir, em outros momentos da história do semiárido, em que houveram secas semelhantes a estas, as consequências foram, assim, avassaladoras. Basta a gente lembrar dos clássicos, né, da literatura, Grande Sertão Veredas, qual é aquele outro? Vidas Secas, que aí fala do flagelo, né, do povo, da fome, do êxodo, da desnutrição, das mortes.
E hoje a gente conseguiu passar por essa estiagem sem ver grandes dados sobre isso. E por quê, né? Porque existe todo um conjunto de políticas sociais que vem sendo implementado para o campo há mais ou menos uns 20 anos, que fez com que essa estiagem a gente conseguiu passar por ela sem aquele flagelo todo do que foram as estiagens anteriores, né? Por isso que é tão importante a gente pensar em políticas públicas específicas para esse povo da região semiárida. Política pública que eu digo não é só aquelas que vêm. Política pública sempre vem do governo, mas precisamos pensar também em programas, projetos e ações desenvolvidas pelos bancos, pelas empresas. É muito importante que tenha, né? Porque essa região, ela tem seu valor. A gente sabendo lidar com ela e valorizar o potencial dela, é possível a gente produzir muito, porque ao finalzinho dessa minha apresentação aqui, vocês vão ver que existem muitas experiências bacanas de produção massa no semiárido. Foi isso. Aqui o top 10, né, do que é gerado em termos de renda, né, das culturas permanentes. A gente vai ver aqui os 3 primeiros, ó, que gera mais renda para o povo, né, para esse povo. É a banana, a manga e o caju, na verdade a castanha. Em termos de cultura temporária, né, a gente tem o milho, a mandioca e o feijão no topo, como sempre, né, esse aqui é clássico, acho que em todos os censos isso aqui aparece, sendo o milho a produção mais rentável. Agora sim, o censo, ele só vai considerar a comercialização, né, ele não vai considerar, a renda que não é monetária. Mas como assim uma renda monetária, né? Tipo assim, o alimento que é consumido, ele não é quantificado. E também o alimento, a produção que é trocada, ela também não é quantificada. E assim, a gente sabe que na zona rural, se você for nas comunidades, existe essa relação de troca, sabe? Por exemplo, eu planto bastante milho e a minha vizinha também planta milho, mas além do milho, ela planta, não sei, gerimum, né? E deu bastante gerimum lá. E ela tá precisando de milho para alimentar as galinhas dela. Então, eu vou e troco meu milho pelo gerimum dela. Então, assim, existe muitas trocas, né? E troca e doação também, que o pessoal produz e doa também para os familiares e tal. E esse tipo de relação, ele não é computado aqui nesses dados, né? Esse dado aqui é um dado mesmo só de renda, de comercialização, assim, bem bruto mesmo. E aí, uma coisa interessante para a gente lembrar aqui nesse momento é que existem as cadernetas agroecológicas. O que são essas cadernetas, né? Foi um instrumento criado pelas pessoas que trabalham com assistência técnica e extensão rural para poder apoiar a produção, né? E esse instrumento foi criado. E quem está usando ele, experimentando ele, são as mulheres agricultoras, né, as trabalhadoras rurais. Nessa caderneta, ela vai ter todas as etapas da produção, todos os manejos, é como se fosse uma planilha de Excel, só que num caderninho todo ilustrado, sabe, todo bonito, assim, chega, é gostoso de você ver e marcar o xizinho lá e tal. E aí, com isso, essas mulheres que estão experimentando essas cadernetas agroecológicas, elas estão tendo um controle maior sobre sua produção, que isso é uma coisa muito difícil também. Eu trabalhei com assistência técnica e extensão rural por 3 anos, e uma das grandes dificuldades que eu tinha era com relação ao controle mesmo do manejo, sabe? Os gastos, o investimento, os valores, porque era muito difícil, eles não anotavam nada, né? Os agricultores não anotavam, então a gente tinha que tentar estipular, assim, valores. E aí, com esse instrumento, né, que são as cadernetas agroecológicas, é uma coisa bem bacana, assim, porque eles começam a ver que o que eles fazem não é só por fazer, agricultura não é agricultura só por fazer, não, é um trabalho mesmo que precisa ser bem controlado, tem que ter uma inteligência ali de como é que vai comercializar, quanto que vai produzir, tanto que vai investir. Então, assim, e nessa caderneta também, eles falam sobre as relações de troca, né? É anotado também a quantidade que é consumida, a quantidade que é trocada, a quantidade que é doada. Então, assim, são coisas que pode ser que no futuro, né, em outros censos ou em outras pesquisas, elas venham a ser quantificadas, né? Não somente o que é comercializado, porque no semiárido a gente tem outras relações, né, que não só a de comércio. Aqui o top 10 da produção animal. No topo tem a criação de aves. Em segundo lugar, bovino. Até me admirei com esse dado, eu achei que em segundo lugar fosse ser ovino e caprino, mas aí nesse censo de 2017 deu isso aqui.
A finalidade principal da produção é para o consumo, ó, 68% para o consumo, somente 31% para comercialização. Além disso, 1%, né, da agropecuária familiar é destinada à apicultura, sendo essa apicultura 80% para a produção de mel. Além disso, existem algumas atividades extrativistas, né? Que atividades são essas? Caça, lenha, ó, botei lenha aqui. Eu acredito que pesca também, ela entra aqui. Só que eu não coloquei aqui os dados. E também tem as informações sobre a agroindústria, né? Porque a agricultura familiar também é muito forte nessa questão da agroindústria, no beneficiamento e no processamento de alguns alimentos. Principalmente por conta do acesso a outras políticas públicas, que é para a compra de alimentos beneficiados e processados, como, por exemplo, bolo, tapioca, doces, queijo, que é para utilizar na merenda escolar. Mas já eu vou falar sobre isso, não é agora. Tá. Um dado importante também é que se a gente for parar para contabilizar a renda monetária dos estabelecimentos, eles perceberam aqui no censo, né, que somente 25% da renda dessas pessoas é que vem da agricultura familiar. Esses outros 74% aqui vêm de outras fontes de renda. Trabalho com venda, trabalho como pedreiro, como servente, aposentadoria, auxílio do governo. Então, assim, a gente vê que são estabelecimentos, né, que tem todo um agroecossistema ali, mas que eles não são, eles não produzem totalmente, né, em seu potencial. Tanto é que a renda que eles tiram da produção é bem menor do que as outras rendas extras. E por que isso é importante, né? O que isso tem a ver com a segurança alimentar e nutricional? Porque em qualquer situação que a gente esteja, tipo, o primeiro dinheiro que a gente pega, a primeira coisa que a gente faz é garantir o alimento da casa. Então, assim, não importa de onde vem a renda, mas o primeiro dinheiro, o destino dele é para a alimentação. Então, por isso que esse é um dado importante e ele é um indicador, né, de insegurança alimentar ou de segurança alimentar. Eu acabei de falar um termo novo, que é insegurança alimentar. A gente tem aqui no Brasil a escala brasileira de insegurança alimentar. Essa escala, ela vai utilizar indicadores para poder avaliar se determinado estabelecimento ou determinada família, elas estão em situação de insegurança alimentar e nutricional, que pode ser leve, moderada ou grave. Isso vai depender bastante. E aí, no finalzinho da minha apresentação, a gente vai ver uma pesquisa que saiu recente, bem quentinha mesmo, saiu semana passada, sobre como é que está o nível de segurança alimentar e de insegurança alimentar da população brasileira, né? Eu trouxe isso nos últimos slides, eu vou já falar para vocês. Então, assim, a composição da renda é um fator importante, porque ela também garante a segurança alimentar e nutricional. Eu botei uma questão aqui para lembrar, peraí. Saskia? Oi? 5 minutos, tá? Vixe, Maria, então peraí. Desculpa te interromper. Não, tranquilo, então vou correr aqui um pouquinho. O acesso a políticas públicas também é fundamental para a segurança alimentar e nutricional da produção agropecuária familiar dessas famílias, né, que moram na região semiárida. Por exemplo, com relação ao acesso à energia, a gente vai ter aqui que a gente vai ter que ainda existem 17% dessa população que não tem acesso à energia. E isso implica diretamente na segurança alimentar e nutricional, porque isso vai implicar também no armazenamento e condicionamento de alimentos, tipo, a pessoa não tem energia, então ela não tem como utilizar uma geladeira, um liquidificador, então isso afeta severamente a segurança alimentar e nutricional desse povo. A gente vai ver aqui um dado importantíssimo, gritando aqui para a gente que é das agrárias, que é que somente 8% dessas famílias recebem assistência técnica. Então, como assim, né, que a gente tem uma região que ocupa vários estados do Brasil, que ocupa 12% do território brasileiro e a gente só tem 8% de assistência técnica, né? Isso, assim, tá muito errado. Assim, na época que eu fazia zootecnia, eu percebi o quanto era difícil a gente chegar nesse público, sabe? Porque os professores, os eventos que tinham na faculdade, eles eram bem focados no grande produtor.
pouco se falava sobre a agricultura familiar e sobre os pequenos produtores, mas é uma realidade do nosso estado. A gente viu que 50% do Ceará tem agricultor familiar, né? Eles estão produzindo dentro da agropecuária familiar. Então, assim, nosso curso aqui, o curso de vocês, né? Aqui do Ceará, é importante que tenha esse foco. A gente vê que 92% dos agricultores não têm assistência técnica de extensão rural. Mas, comparando o censo de 2006 com o censo de 2017, a gente vai ver que houve um aumento aí, ó, de 4% de assistência técnica. Por quê? Porque houve também a implementação de algumas políticas públicas para poder garantir assistência técnica e extensão rural para esse povo, né? Eu já estou terminando. Ixi, Maria, vai ficar tudo riscado. Umas considerações importantes, né? De 2017 para cá, houve uma redução significativa dos investimentos para a agricultura familiar. Em 2020, foi o ano em que o programa de cisternas teve seu menor orçamento. No primeiro ano do programa de cisternas, foi dedicado ao programa 68 milhões, sendo que em 2020 só foram 52 milhões. A gente sabe que ainda existe pelo menos 30% da população que não tem a cisterna de primeira água, que é a de beber. Né? Imagina a água de produzir. Então, assim, ao invés deles potencializarem essa tecnologia social, que é fundamental para o desenvolvimento territorial, eles fizeram foi retirar os recursos. Esse corte também que teve, ele implicou também em menores recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e também para a Assistência Técnica de Extensão Rural. Esses 3 programas são programas bases, assim, da segurança alimentar e nutricional do nosso país. São programas fundamentais para que a gente alcance a segurança alimentar e nutricional ou para que a gente saia da situação de insegurança alimentar e nutricional. E, infelizmente, os recursos destinados a esses programas aqui também foram tirados ou foram reduzidos. A agricultura familiar possui recurso insuficiente no plano safra, né? Então, é um recurso que não atende à demanda. Pode falar de 600 milhões, pode falar de um pouquinho mais, mas não atende a demanda que realmente existe. Está aí, como exemplo, a assistência técnica, né? Somente 8% do povo tem assistência técnica, proveniente de política pública, no caso, né? E ainda existe a dificuldade na implementação de outras políticas. Aí eu coloquei aqui a PEAPO, que é a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e aqui é o Programa Estadual, aliás, o Plano Estadual de Redução do Uso de Agrotóxicos. Então, assim, de 2017 para cá, a gente viu aí uma série de cortes, né, de recursos específicos para a nossa área, que é a área das agrárias, que fragilizou muito e enfraqueceu muito a agricultura familiar e a produção agropecuária familiar, e ainda dificultou a implementação de outras políticas que estavam sendo construídas e estavam naquele início ali de implementação, que iam fortalecer, né, o pequeno produtor ali na região semiárida. Aqui o dado recente que eu ia falar, gente, ficou tudo riscado, desculpa. Saiu semana passada, né, essa pesquisa dos orçamentos familiares, que também é feita pelo IBGE, saiu semana passada, e eles têm vários temas, sabe? Um dos temas é segurança alimentar e nutricional. E aí, o que foi que saiu de mais gritante, assim, né, de dado, é que 10 milhões, aliás, eu não sei, milhares. Aqui, se a gente for observar, em 2004, tínhamos 14 mil estabelecimentos em situação de insegurança alimentar grave. Em 2009 e 2011, esse número foi reduzindo, ó. Mas em 2018, após aquele monte de corte que eu acabei de falar, o número aumentou, né? Então, ele já está quase aqui parecido com o de 2011. Isso são de estabelecimentos em que as famílias estão em situação de insegurança alimentar grave. E o que é isso? É o povo passando fome. É o povo que não tem o que comer, nem para comprar alimento ultraprocessado, que é mais barato, salsicha, mortadela, até isso, eles não têm condições, né? O povo, a gente está realmente voltando para o mapa da fome, e isso é graças a esse desmonte que teve de 2017 para cá. E assim, para a gente não sair daqui tristes, né, com essa situação, eu queria compartilhar com vocês que existem várias experiências interessantes que mostram o quão o semiárido é capaz de produzir. A gente tem aí a experiência das feiras agroecológicas, da produção agroecológica,
nessa época de pandemia, em que muita gente passou fome, a gente viu comunidades se mobilizando para poder doar seus produtos. Aqui mesmo, né, sou uma agricultora, fala assim, a gente da agricultura familiar, que faz a agroecologia e a convivência com o semiárido, sempre acreditou que os alimentos vindo da agricultura livre de transgenia são muito importantes e muito nutritivos para as famílias. Também valorizamos os alimentos que são do nosso território. Estamos doando 25 toneladas vindas de nosso território. Então, tá aqui a produção agroecológica, né, mostrando sua cara em plena pandemia. Aqui uma outra experiência, falando sobre a importância do fortalecimento do sistema imune, né, em épocas de Covid, e a produção agroecológica, por ser uma prática alimentar promotora da saúde, ela viabiliza isso, esse fortalecimento do seu sistema imune. Aqui no jornal El País, vai contar a experiência de algumas agricultoras, inclusive essas duas aqui, ó, a Antônia Marta da Silva e a Maria Alci são agricultoras daqui do Ceará, são assistidas pela ONG chamada Cetra, e aí elas estão aqui mostrando a produção delas e tal, tem um pouco da fala delas. Filhinha, pra cá não, vai pra lá, vai. E aí, gente, para finalizar, assim como essas experiências que eu coloquei, existem várias outras, mas eu não vou aprofundar porque eu acho que vocês vão ter uma palestra bem bacana que talvez vai tratar melhor sobre essa questão da agroecologia e das experiências agroecológicas. E aí, para finalizar, só um instante. Filha, por favor. É rapidinho, tá, meu amor? Tá, meu amor, escuta bem baixinho. Desculpa, gente. Então, para finalizar, eu queria dizer que não só a produção agropecuária familiar, mas a agricultura familiar do semiárido, enquanto categoria social, tem um papel importantíssimo para a soberania e segurança alimentar e nutricional da população brasileira. Estes dados que eu trouxe aqui, eles vão revelar avanços e desafios para o desenvolvimento territorial, sobretudo pelo sucesso da implementação de alguns programas e políticos, alguns programas e políticas. Então, assim, mas além disso, é preciso a gente ter consciência de que este sucesso, ele é completamente insuficiente frente à demanda que realmente existe por segurança alimentar e nutricional das populações. É isso, gente. Aí, assim, as referências, todos esses dados, a ilustração eu tirei dessa cartilha aqui, ó, o novo retrato da agricultura familiar para o semiárido. Os dados foram do Censo Agropecuário de 2017. Algumas coisas que eu fui colocando na minha fala, eu obtive através de acesso ao site, né, dessas organizações, ou então conversa também com pessoas que trabalham, que é o pessoal da articulação do semiárido, do CETA, do Sabiá, da PTA. E aí, se vocês quiserem mais informações, também podem entrar em contato comigo depois. E é isso, gente. Gratidão pela paciência, por me escutar até aqui. Eu espero ter compartilhado um pouquinho com vocês. E espero aprender também. Fiquem à vontade para perguntar e para conversar sobre o que quiserem agora no final. Tássia, muito obrigada pela sua apresentação. Creio que foi muito enriquecedora. Infelizmente, a gente não tem tempo para as perguntas, mas quem tiver perguntas sobre o seu tema, eu peço que deixem aqui no chat, que a gente encaminha para você, tá? A gente encaminha para a Saskia, e aí a gente envia um e-mail para quem perguntou com as respostas. Tudo bem, Saskia? Tá ótimo, tranquilo. Pronto, pois muito obrigada, tá? Pela sua participação. Obrigada também. Agora, gente, a gente vai para... o material vai ser disponibilizado, tá? A Saskia disse que vai entregar o slide e a gente manda para vocês por e-mail. E também a palestra vai ser postada no nosso canal do YouTube. Isso. Foi gravar. Show. Agora a gente vai para a palestra da Ana Larissa Brandão Rodrigues. Ela é graduanda em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará e é mestranda em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, com ênfase em Tecnologia e Microbiologia do Pescado. Ela é petiana egressa, tá, gente, do Pet Pesca, e ela vai falar para vocês da análise dos pescados no momento da compra. Ana Larissa, se quiser começar, tá? Pode apresentar. Boa noite, pessoal. Vou só colocar aqui a apresentação. Tudo bem, Como a Tiffany já falou, eu faço mestrado nessa área de tecnologia e microbiologia do pescado. E ela pediu para eu falar um pouco sobre como analisar na hora da compra desse peixe. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês. As características que a gente deve observar, mas em relação a isso, realmente a aparência.
Deu certo a apresentação? Sim, tá aparecendo normal. Pode começar. Pronto. Então, começando pelo básico, né? O que é o pescado? Nessa categoria se inclui todos os organismos que possuem pelo menos uma parte do ciclo de vida na água ou dependente da água. Então, nesse grupo vão incluir os peixes, os crustáceos, os moluscos, os mamíferos, répteis, anfíbios e até algumas plantas também. Alguns tipos de pescado são muito conhecidos, né? Os peixes, camarão, lagosta, caranguejo, siri, as ostras, mas tem algumas coisas que algumas pessoas não sabem que também se inclui nesse grupo, que são, no caso, de alguns anfíbios, como, por exemplo, a rã e crocodilo, alguns tipos de répteis também, como crocodilo, só porque aqui no Brasil não ocorre muito consumo desse tipo de pescado. Até tem o cultivo em uma universidade daqui, mas não tem esse hábito alimentício, né? No entanto, esse grupo, né, o pescado, ele é um alimento muito perecível. Isso se dá basicamente devido à composição química da carne. Cada carne tem um teor de gordura, um teor de proteína, e a composição do pescado, a quantidade de atividade de água, a quantidade de umidade, de proteína, facilita muito o crescimento dos micro-organismos. E são esses micro-organismos que vão dar início ao processo de deterioração. Por isso que esse alimento acaba sendo muito perecível e ele precisa de um cuidado maior, uma atenção maior, tanto na hora de você escolher, né, qual você vai levar para sua casa e como também para você acondicionar ele de forma adequada em casa. Mas aí, se ele exige essa atenção a mais, por que eu deveria consumir pescado, né? A OMS, ela recomenda aí, né, 12 quilos de consumo por pescado por ano, por habitante, né? Porque o pescado, ele é fonte de nutrientes, ele é fonte de proteína, ele é fonte de ácidos graxos, de vitaminas, de minerais. Então, por causa disso, traz muitos benefícios à saúde, né? Como, por exemplo, diminui riscos de doenças cardiovasculares, né? Diminui aí o colesterol, ele tem uma alta digestibilidade, tem um baixo teor calórico. Essas duas características unidas são muito boas para pessoas que desejam diminuir o peso, tanto por estética como pessoas que precisam por causa de algum tipo de doença. Além disso, o pescado ele também tem uma ação anti-inflamatória. Então, consumir pescado traz muito bem à saúde, né? Quem consegue consumir pescado 2, 3 vezes na semana, com toda certeza diminui aí o risco de várias doenças. Mas como eu escolho qual pescado eu compro, né? Em primeiro lugar, tem que ter muita atenção ao local que você está escolhendo. Dê preferência a locais, no caso de vender outros produtos também, né? Que você já compra, já confia, né? O caso de supermercados. Locais que não se envolveram em nenhuma polêmica, nunca houve nenhuma notícia ruim sobre vendas de produtos estragados. Então, geralmente, os locais que tomam cuidado com o tipo de produto, tomam cuidado com os outros também, né? Atenção aos funcionários, se eles estão fazendo uso de EPIs, como luva, máscara e touca, mas principalmente a máscara e a touca, né? Se for o funcionário que vai manipular aquela carne, é o mesmo que está recebendo dinheiro, porque aí já corre um risco de contaminação, mesmo que o funcionário diga que lava a mão a cada vez, mas infelizmente nada garante isso, nada garante que o funcionário vá lembrar de lavar as mãos todas as vezes. Então, o ideal é que tenha, né, um funcionário para cada função. Se aquele pescado ele está acondicionado em local adequado, se ele está no gelo, se ele está num freezer, se ele estiver no freezer, o ideal é que seja aqueles freezers que mostram a temperatura, para a temperatura estar ali em torno de menos 18 graus, no caso do pescado congelado, e se ele estiver acondicionado em gelo, o ideal é que ele esteja totalmente coberto, tenha gelo embaixo e tenha gelo por cima também do pescado. Eu vou mostrar algumas fotos mais na frente. Se for da sua escolha fazer essa compra num supermercado, você pode perguntar, questionar
se tem a presença do técnico, porque é obrigatório que haja um técnico para cuidar daquele setor de carnes, não só de pescado, mas também das outras carnes, né, carnes bovinas. Então, não tem a presença, talvez tenha alguma coisa errada ali, ou pode ser questionado por que não tem a presença desse técnico. No caso de feiras e mercados, tem que ter um pouco de atenção a mais na hora de comprar, porque já não tem essa obrigação da presença de um técnico. Às vezes, dependendo do local, né? O local ali não tem nem um supervisor. E também tem que ter cuidado com as vendas nas praias, né? Mas o ideal é o quê? É você observar o lugar. O lugar limpo, o local que os peixes estão, está limpo, seja no isopor, seja no recipiente de plástico, está limpo. Porque se aquele recipiente ali estiver sujo, é provável que outras coisas estejam sujas também. O local ideal para o peixe estar à mostra é um local assim, que ele está com gelo tanto embaixo, ao redor e em cima, certo? Aí você está vendo que o local está limpo, é um recipiente de inox, que é o mais fácil de ser lavado, que não vai acumular sujeiras. Então, esse é o ideal. Mas a gente encontra mais esses tipos de locais em mercantis, né? No caso de algumas feiras e mercados, os peixes ficam assim. Como vocês podem ver, né, tá no isopor, o isopor não tá limpo, né, tá claramente sujo, tá aí misturado o peixe inteiro com partes do peixe. O peixe tá aí, a extremidade do peixe, né, encostando em outro lugar que não é isopor. Então, assim, é preferível que você evite comprar de locais assim, porque tem um risco maior de ter havido alguma contaminação, principalmente bacteriana, certo? Essa foto foi tirada no mercado de peixes, lá no Carlito Pampona. Mas do mesmo jeito que tinha lugares assim, lá nessa feira, né, que é uma feira só de peixes, tinha lugares também que estava tudo certinho. Então, não é porque é uma feira que vai estar em todo canto assim, certo? Tem feiras que o pescado ele está assim, muito bem acondicionado. Aí essa foto aqui já é na praia, né? Algumas pessoas preferem comprar o peixe diretamente com os pescadores na praia, né? Ali na feira do Mucuripe, acha que ali mesmo que é o pescado fresco, mas aí tem que ter cuidado com quem você está comprando, né? É preferível que você compre com os pescadores ou com os vendedores que coloquem em cima de uma lona, ou em cima de uma mesa, ou então que esteja dentro de um isopor, porque os peixes aí no chão, tá bem próximo, né, dos pés das pessoas, alguém pode pisar, pode cair alguma sujeira em cima. Por mais que vá ser cozido depois, é preferível que se evite comprar em locais assim. Eu sei que além da preferência de frescor, o peixe, né, no caso, diretamente com os pescadores, ele é mais barato do que em supermercados, né? E não é todo mundo que tem o dinheiro para comprar no supermercado e aí vai escolher um local mais barato. Mas, como eu disse, é você observar entre as opções que está à venda e escolher a que for visivelmente mais limpa, né? Você consegue ver essa diferença muito bem. E aí, agora falando, né, dos animais em si, começando pelos peixes, né, que são o tipo de pescado que é mais consumido mundialmente, né? Como eu escolho o peixe ali, você vai no mercantil ou numa feira no mercado, tem vários para você escolher, né? E no normal não tem dizendo há quanto tempo aquele animal está ali exposto, então você vai usar os seus órgãos do sentido para avaliar, certo? Principalmente a sua visão. Então, a primeira coisa que você vai observar são os olhos. Os olhos, eles têm que estar brilhantes e salientes. A córnea tem que estar transparente ainda. Então, o olho desse peixe não pode estar opaco, não pode estar esbranquiçado. As escamas, né, no caso, se não for um peixe descamado, elas têm que estar brilhantes e firmes, certo? Essas escamas não podem sair com facilidade. O cheiro também, né, que você deve sentir, tem que ser um cheiro suave, um cheiro ali que remete a mar, a algas marinhas. Não pode ser um cheiro forte, um cheiro amoniacal. O ventre, né, o abdômen, você pode observar também, ele tem que estar roliço, certo? As brânquias tem que estar assim, rosadas, sem também nenhum tipo de odor. Caso seja
permitido que você toque no peixe, tem um testezinho que você pode fazer para ver a consistência da carne, que é você levemente apertar o abdômen, e aí essa carne, né, o abdômen, ela tem que abaixar, e quando você tirar a mão, voltar ao estado normal, né? Que isso significa que essa carne ainda tem elasticidade, está consistente, firme, mas também ainda tem elasticidade. Se você apertar, a carne afundar e voltar ao normal, esse peixe está ok. Se você apertar, afundar e ficar fundo, não voltou ao normal, esse peixe aí já pode estar impróprio para o consumo, certo? A carne já perdeu a elasticidade, já perdeu a consistência, então é provável que esse peixe esteja aí há já alguns dias. Nos mercantis, geralmente, né, os peixes ficam lá expostos e você pode tocar. Aí vai também uma recomendação, né? Quando nós estamos lá nos mercantis, eu imagino que vocês também já tenham visto muitas pessoas tocar nos peixes com as mãos, né? Sem nenhum tipo de proteção. Sendo que geralmente lá do lado tem um saquinho, né? Evitem tocar no peixe sem... Coloca a mão dentro do saquinho, usa o saquinho como luva, faz esses testes e caso não for levar o peixe, joga o saquinho no lixo. Evitem pegar, né, no peixe com a mão mesmo, porque a sua mão provavelmente vai estar suja. Pode haver uma contaminação bacteriana, certo? E dependendo da forma que esse peixe for comido, né, for cozinhado, essas bactérias podem não morrer, né, no caso, com o calor gerado pelo cozimento. Então, tenham cuidado na hora de escolher, nunca peguem com a mão, sempre coloquem a mão no saquinho, se for o caso de tocar. Pronto, aqui é um exemplo de um peixe que está fresco, é uma tilápia, ela tinha sido acabada de ser despescada, foi utilizada numa aula da disciplina de processamento do pescado. Então, você pode ver como a pele ainda está muito brilhante, os olhos estão brilhantes, o ventre está bem roliço aqui. Então, esse é o peixe ideal para ser consumido. É ideal evitar peixes com os olhos bem brancos já, com os olhos fundos, que a superfície está opaca, tanto do olho como da pele, que tem um odor assim amoniacal. Caso você possa pegar e olhar as guelras, né, as brânquias, se tiver amarronzada, como dessa imagem à direita, certo? Também é preferível que você não compre esse peixe. Se tiver a presença de algum muco também, certo? Tá rosada, mas tá com muco muito espesso, tá com cheiro estranho, já deixa de lado e escolhe outro. O ideal é que esteja bem rosada, que não haja a presença de nenhum muco. E em relação aos camarões, né, que depois aí do peixe é muito comido também, né, assim, as pessoas estão apreciando cada vez mais. Então, o camarão, ele tem que estar com esse corpo meio curvo. E a coloração tem que estar acinzentada e brilhante. Não pode estar com a coloração tendendo para o amarelo. Se já tiver assim, do cinza passando para o amarelo, é melhor não comprar. Os pendúculos oculares, né, os olhos do camarão, eles têm que estar bem negros, não podem estar opacos, e eles têm que estar bem protuberantes. Tem que estar bem, se você olhou para o camarão, você já conseguiu ver os pendúculos oculares. Se eles estiverem esbranquiçados, ou se estiver meio querendo cair, já é melhor não comprar. A carapaça tem que estar bem aderente ao corpo. Caso você consiga pegar para ver, você mexeu aqui na carapaça, ela não pode se desprender da carne, ela não pode soltar pedacinhos, certo? Quando ela tá assim, de se desprendendo, ela já tá, aquele animal, ele já tá num processo de deterioração mais avançado, não tá mais próprio para o consumo. A carapaça, ela também tem que estar mais transparente, dando para visualizar bem a carne. E esse cheiro também é o mesmo cheiro dos outros tipos de pescado. Esse cheiro mais suave, esse cheiro que remete a algas marinhas, a mar, que você realmente lembra de praia. E o ideal também é que tenha ausência de melanose. A melanose são essas manchas pretas que ficam no corpo do camarão, que, na verdade, não traz malefícios à saúde. São uma oxidação mesmo, que ocorre de forma natural, né? Vem e é formada a melanina,
depois da morte do camarão, e por isso que ficam essas manchas escuras, mas o mercado, ele não aceita camarões com essas manchas, certo? Pela questão estética e visual mesmo, não traz malefícios à saúde. Mas, como o mercado não aceita, se for oferecido a você um camarão que tem esse tipo de, essas manchinhas, essas melanoses, com o mesmo preço do camarão que não tem, ali tá tendo um problema, entendeu? A pessoa não tá, assim, meio que querendo enrolar, porque o mercado realmente não aceita de jeito nenhum camarão com essas manchas. Já em relação aos outros crustáceos, né, os siris, os caranguejos e as lagostas. No caso da compra do animal morto, tem que ser observada se tem alguma pigmentação estranha na carapaça, certo? Se as pinças, as pernas estão resistentes à separação do corpo, se a carapaça está durinha, ela não pode estar mole, certo? Você mexe ali, puxou a pata, desprendeu, é porque ali já está chegando ao estado de estar podre, já está impróprio para o consumo. No caso da compra dos animais vivos, procure animais que estão muito ativos, que estão se mexendo muito, que conseguem correr, que conseguem responder a estímulos, e também animais mais pesados, porque às vezes o animal está doentinho, ficou doente, a carapaça dele é de um tamanho, mas ele foi emagrecendo e a carapaça continuou daquele mesmo tamanho. Não vai haver um problema obrigatoriamente se aquele animal estiver doente, de passar doença, né? Aí, no caso, iria depender da doença, que só se fosse uma zoonose. Mas na compra do animal vivo, é bom observar se ele está ativo ou não, se ele pode estar doente ou não, porque, por exemplo, o caranguejo, ele é cozido vivo, né? Se ele for cozido morto, isso vai alterar o sabor, vai alterar ali o prato que vai estar pronto, né? Então, quando você compra um animal que pode estar doente, que já pode estar morrendo, você perde a possibilidade de preparar o seu prato, né, do jeito que foi planejado, por exemplo, mas não que vai ocorrer malefícios à saúde. Vai depender mesmo da doença que aquele animal está ou não. Já em relação aos moluscos bivalves, né, que são as ostras, os mexilhões, na compra, as conchas elas têm que estar fechadas e bem firmes. E quando pressionadas, elas não podem fazer ruídos, elas não podem fazer estalos como se estivessem quebrando. E no caso de você comprar para já consumir, né, como nas praias vendem, quando o vendedor abrir para você, a carne ela tem que estar bem aderida à concha. Caso ela não esteja bem aderida, caso a carne esteja assim, com uma coloração muito escura, meio se despregando da concha, não consuma. Aquela ostra ali, por exemplo, pode estar estragada e pode fazer mal. Em relação aos moluscos bivalves, principalmente para quem consome eles crus, a confiança em quem você está comprando é muito importante. Porque como eles são animais filtradores, eles vão absorver, digamos assim, tudo que tem naquele meio que eles vivem. Então, se tiver a presença de bactérias, de vírus, que fazem mal à saúde humana, eles vão absorver e crus vão passar para a gente. Então, volta para aquilo de ter muita confiança no local que você está comprando, principalmente no caso das ostras, se for consumidas cruas, né? Porque o risco é ainda maior do que os outros alimentos que vão ser preparados no fogo, né? Porque o fogo ele vai ser capaz ali de matar alguns micro-organismos. Já os polvos, né, apesar de não ser tão comum, mas tem esse mercado aqui, a pele ela tem que estar lisa e úmida, a carne bem consistente e a cor tem que estar um cinza bem acinzentado e brilhante. Não tá desse jeito, é melhor descartar. Já as lulas, né? A lula tem que estar com uma pele bem rosada e brilhante. Mas, apesar da lula ter essa pele rosa, a carne dela é bem branquinha. Então, se a carne da lula não estiver branca, ela já pode estar em processo de deterioração, já pode estar ali apodrecendo. Então, é preferível que se olhe a carne, que a carne esteja bem branquinha mesmo. A pele também não pode estar com nenhum muco pegajoso. Se você tocar, tá ali com um muco muito pegajoso, é melhor descartar essa lula. E também tem que haver ausência de pigmentação rosada.
Quando a lula fica assim, com essas manchas rosadas ou arroxeadas, é porque ela já está assim, bem própria para o consumo e não deve ser consumida. Se for consumida, pode causar danos à saúde. E o pescado processado, né? O filé, o camarão sem cabeça, como é que eu faço para escolher? A gente volta para aquela mesma coisa do local, né? Então, você vai observar como é que ele está sendo acondicionado, né? O pescado processado, congelado, ele tem que estar acondicionado em freezer. E aí você vai observar, esse freezer mostra a temperatura? Se mostra, qual é a temperatura que esse freezer está? O ideal é que esteja a menos 18 graus, certo? É que aquele pescado esteja realmente congelado. Observem a embalagem. A embalagem diz qual é a espécie que tem ali, porque tem que informar, certo? A espécie, tem que informar o peso líquido, tem que informar qual parte está sendo vendida. Então, observem esses dados, observem os lotes, a data de validade. Se tiver alguma coisa fora do padrão, aí fala com o lojista que está sendo responsável por vender aquilo. Tá dentro do freezer, mas eu peguei aqui e ele não parece estar congelado, assim, não leva. E eu aconselho a não comprar nesse local, certo? E aí, o que a gente pode observar? Por exemplo, dentro da bandejinha ou da sacola, tem a presença de líquidos? Se tem, que líquido é esse? Aí essa é a questão. Só olhando a embalagem, não dá para a gente saber que líquido é esse. Às vezes, esse líquido é formado porque o pescado estava lá congelado e alguns lojistas, né, algumas lojas, desligam o freezer durante a noite para economizar energia. E aí acaba que alguns desses alimentos acabam descongelando e formando essa água, certo? Então, se tem essa presença de líquido, o ideal é que você escolha outro produto. Já nas latas, né, eu gosto muito de comer atum enlatado, sardinha enlatado, tem alguma coisa que eu devo observar? Amassados, de uma forma geral, não é para ter nas latas, é para a lata estar direitinho. No pescado enlatado, é obrigatório vir qual é a espécie, certo? Qual é o acompanhamento, se é óleo, se é um extrato de tomate, se é o molho, o que é que tem. Prestem atenção nessas informações. E também, às vezes acontece dessa lata ter um tipo de protuberância, um estufamento. Se essa lata tiver isso, não é recomendado o consumo. Esse estufamento ele é causado por uma bactéria, que é chamada Clostridium botulino, que causa uma doença muito grave em nós humanos. Então, esse estufamento é causado porque essa bactéria ela é produtora de gás, então ela está ali se desenvolvendo, produzindo gás, e aí acontece esse estufamento da lata. Então, quando ocorre esse estufamento, é porque ali já tem uma quantidade de toxinas, de bactéria, que realmente vai fazer mal à saúde. Então, aquela lata ali, ela não deve ser consumida. Obrigada pela atenção e agora eu vou abrir o espaço para vocês tirarem alguma dúvida que tiveram. Gente, vocês têm alguma pergunta para a Ana Larissa? Eu acho que a gente tem uns 2 minutinhos para pergunta. A professora Alessandra tem uma pergunta. Pode fazer. Opa, boa noite, pessoal. Larissa, parabéns aí pela apresentação, bem bacana, né, assim, creio que, né, todas as pessoas que vão consumir pescado têm essa dificuldade, né, da escolha, tem essas questões. Eu só queria, assim, saber um pouco mais da parte congelada, apesar de você já ter dito, né, bastantes informações, mas quando a gente pega, por exemplo, um saco que está com muito gelo dentro, seria bom eu levar para casa ou não? Não, o ideal não seria. Tem um limite do gelo que pode ser incorporado, né? Mas provavelmente ali, se tem muito gelo, visivelmente tem muito gelo, então realmente está mais do que o permitido. Então, o ideal é você não levar, escolher um que tenha menos. Isso poderia dizer, talvez, que o freezer foi desligado, ligado novamente, Sim, ou tem a questão também do tempo, ficou muito tempo lá congelado.
Do tempo, não, mas que pode indicar que foi descongelado e ligado novamente, como também pode indicar algum erro lá no processo, na própria indústria, né? Foi incorporado mais gelo do que deveria, e isso pode ser considerado até fraude econômica. Ok. E só mais uma perguntinha em relação às latas, né? Você falou do estufamento. E lata amassada? A amassada também não é ideal que você consuma, porque isso significa que ou no transporte, em algum momento ela sofreu alguma queda ou algum impacto, né? E aí não tem mais como garantir que aquela lata tá ok, né? Tá nas condições adequadas para o consumo. Ok. Era só mais essas questões assim que eu queria saber. Muito obrigada. Obrigada. Larissa, muito obrigada pela sua apresentação. Foi ótima. Superou todas as minhas expectativas. Eu amei. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer vir aqui pelo Pet Pesca. Pronto. Tchau, Larissa. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada. Agora a gente vai para a palestra sobre a bioclimatologia como ferramenta para a produção animal sustentável no semiárido brasileiro, do Dr. Aderson Martins Viana Neto. Atualmente, ele desenvolve projetos relacionados a conforto térmico em bovinos e bubalinos leiteiros, custos de produção na agropecuária e gestão no mercado PET. Dr. Aderson, se você quiser começar, pode começar. Tudo bem. Boa noite. Vou só Boa pôr a noite. apresentação aqui. Tudo bem, pode se preparar. Boa noite, pessoal. Não sei se vocês já estão me vendo. Tá aparecendo normal, pode começar. Ok, então, obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço desde já, né, a todas as pessoas envolvidas nesse evento. É um evento bastante importante, né, principalmente em relação ao PET, né, que é um programa muito importante também no desenvolvimento dos alunos. E é isso, eu não vou me alongar muito, no final a gente debate mais um pouco. Então, como já foi dito anteriormente, né, a nossa apresentação hoje é sobre a bioclimatologia como ferramenta para a produção animal sustentável no semiárido brasileiro. Eu sou Adécio, já fui apresentado, sou zootecnista e atualmente sou professor da Faculdade de Veterinária da UES. Então, o semiárido, né, e a produção animal brasileira, a produção animal em geral, ela é algo bastante importante para todo o Brasil, né, seja para os diretos, aqueles que estão diretamente envolvidos, como aqueles que também estão indiretamente envolvidos, né. E se tratando de estabelecimentos agropecuários, né, o Brasil chega a mais de 5 milhões de estabelecimentos, de modo que o Ceará, por exemplo, tem praticamente, né, um pouco mais de 394 mil estabelecimentos agropecuários, de modo que a sua maioria está na região semiárida, né, está na região semiárida e principalmente com pequenos produtores,
né, pequenos e médios. Tem alguns grandes? Tem, mas a maioria são pequenos e médios produtores. Desculpa, só que a gente foi para frente. O semiárido, né, é uma grande região e bastante importante, né, vai desde aqui próximo a nós, no Ceará, até o norte de Minas Gerais, né, tem muitas pessoas que vivem no semiárido, que sobrevivem no semiárido, né, porém ele tem características de baixa atratividade agropecuária, digamos assim, somente por causa dos seus solos, que são principalmente de baixo potencial produtivo, né, cara, é uma região bastante diversa, né, tem várias regiões naturais caracterizadas, tem como bioma principalmente a caatinga, o cerrado, né, tem baixas precipitações, aqui, por exemplo, a gente pode acompanhar as temperaturas médias anuais, a gente vê que algumas temperaturas médias acima de 28 graus, outras um pouco abaixo, mas é uma região quente, né, e seca, né, com alto risco de seca, com alto índice de aridez, né. Outra questão em relação à precipitação, a gente observa nesse mapa 2, né, essa região central do semiárido, é a região principal do semiárido, né, regiões de pouca precipitação ou pouquíssima precipitação aqui no centro do semiárido, né, Bahia, Pernambuco. Então, é uma região desafiadora. E quem habita, né, em relação de animais, né, nós temos, né, me permitam essa classificação, nós temos dois grandes grupos, né? Temos os animais ditos do semiárido, que são aqueles animais que são adaptados às condições climáticas, porém eles têm uma produtividade reduzida, né? Como a morada nova, né, uma raça de ovino, como os caprinos nativos, né, a canidé, a cabra azul. Então, são animais que resistem à seca, são animais que conseguem sobreviver, conseguem produzir crias, mas em termos de produção, objetivo de produção, seja ele carne ou leite, por exemplo, eles têm produção reduzida. E nós temos os animais que estão no semiárido, aqueles que foram, né, que chegaram aqui trazidos, sejam diretamente ou indiretamente, né, seja por importação do próprio animal ou de material genético. Tem o mais conhecido, que é a vaca holandesa, a vaca Jersey, o ovino Doppler, a cabra sana e a boé. Né? Então, isso foi feito para quê? Para ter desculpe, por uma maior produção. Né? Só que não é só trazer o animal, né? Tem que conhecer as características. E aí é onde entra, né, que eu também me permito essa classificação, a balança da verdade. Ou seja, não dá para ter alta produtividade e alta adaptabilidade. Se você pesa na produtividade, você reduz, consequentemente, a adaptabilidade do animal. Claro, a adaptabilidade às nossas condições. Então, vaca holandesa, na Holanda, ela vai produzir regular, de acordo com a origem dela, mas uma vaca holandesa que foi importada, ou seu material genético nasceu aqui, ainda assim ela tem uma perda, né, uma perda na sua adaptabilidade. E, por outro lado, nós temos, né, nós temos outro lado da balança, quando se tem uma maior adaptabilidade, né, se tem perdas na produtividade. Além disso, nós temos, né, sistemas de produção semiárido, que são principalmente a pasto, né, seja um pasto um semi-intensivo, ou até mesmo intensivo a pasto, mas em sua grande maioria, né, é sistema extensivo, vez ou outra, sistema semi-intensivo, ou seja, os animais vão a pasto, a maioria é pastagem natural, no período das chuvas, né, no chamado inverno, tem oferta, e no período seco,
né? Não tem oferta. Além disso, tem todos os componentes, velocidade do vento, temperatura ambiente, tudo isso compromete. E nós temos algumas propriedades, né, que adotam um sistema em confinamento, né, sistema de produção confinado. E aí já tem esse investimento maior na qualidade do ambiente, para quê? Para tentar suprir essas necessidades ambientais, digamos assim, dos animais, amenizar a temperatura, amenizar a condição térmica da instalação e alguns outros benefícios. Isso, né, esses ambientes, eles provocam muitas vezes um grau de desconforto no animal. Como a gente vê essa vaca, né, um animal nascido no Ceará, certamente, mas um animal que tem sua origem, né, não é do trópico, é de clima temperado, né, uma parte suíça. Mesma coisa, né, esse ovino, o ovino Doppler, também um animal importado, não necessariamente, né, ele em si, mas sua raça não é natural, e é uma vaca holandesa, né? Então, o que a gente vê, muitas vezes, é esse animal demonstrando o estresse, e é muito mais fácil, digamos assim, de observar essa questão do desconforto ambiental, quando se observa a alteração na frequência respiratória, né? Porque a frequência respiratória você está vendo, né? Ainda que a gente não esteja perto dessa vaca holandesa, a gente sabe que está alterado. Então, o animal, né, quando ele ultrapassa essa zona de conforto, ele começa a gastar energia que poderia ser usada para ganho de peso, para a produção de leite, né, para o crescimento, para dissipar calor, no nosso caso, né, que é um ambiente quente. Então, ele vai dissipar calor, de modo que ele reduz, né, o seu gasto energético com as funções produtivas, e buscando o quê? A sua sobrevivência, se adaptar àquela condição apresentada. Assim, nós temos alguns parâmetros que são relatados, né, de que temperatura retal normal, de movimento respiratório, o ritmo respiratório, frequência respiratória normal, e a pulsação ou batimento cardíaco normal para cada espécie, e hoje em dia se afunila ainda mais para cada raça, e ambiente também, né? Então, você, ao invés de você ter um simples corte, se é bovino de leite ou bovino de corte, Brasil ou Europa, você tem bovino leiteiro, vaca holandesa, produzida em clima semiárido, em clima tropical semiúmido, por exemplo. Então, você vai tendo os cortes, você vai vendo como, a partir dessa relação que você mede a temperatura do animal, por exemplo, e vê a sua resposta produtiva, a sua resposta reprodutiva, ocorrência de enfermidades, você consegue inferir se aquele animal está, digamos, adaptado ou não, né? Então, quem diz isso, digamos assim, é a bioclimatologia, né, que é uma ciência relativamente nova, e ela integra esse conhecimento do clima, dos elementos climáticos, dos fatores climáticos, com as respostas do animal. Então, essa é a importância. Então, nós somos um país agrário, quem, né, salva o Brasil, digamos assim, ano após ano, é o agro, seja ele o agronegócio, a agricultura familiar, que é altamente importante, mas nós somos um país, principalmente a nossa região, principalmente o semiárido, um local agro, né, que vive, que busca, que tem sua cultura, sua tradição relacionada à produção animal e à produção vegetal, né? Então, a bioclimatologia, ela tenta elucidar essas questões. Então, por meio de avaliações dos elementos climáticos, temperatura, ambiente, umidade, dos parâmetros fisiológicos, frequência respiratória, cardíaca, dos índices zootécnicos, ou seja, o quanto aquela vaca, uma vaca, por exemplo, ela tem um intervalo de parto de 14 meses, onde ela dá o primeiro parto no mês 0 e o próximo parto no mês 14. Lembrando que se ela pariu em janeiro, o segundo parto é em fevereiro. Muitas vezes se observa um período de serviço aí de 18 meses, 20 meses. A vaca está lá ciclando, às vezes ou não, ovula, digamos, tem uma ovulação prejudicada. Então, isso compromete também. E o perfil hematológico também muitas vezes é estudado. Assim, né, a gente pode fazer análise do desconforto ambiental, calculando o índice de temperatura e umidade, onde a gente relaciona a temperatura, ambiente, a umidade relativa do ar, né?
com, digamos, uma fórmula, né? Isso dá uma escala que a gente pode inferir se o ambiente ele está desconfortável, o quanto ele está desconfortável, né? Os parâmetros fisiológicos, temperatura retal por medição direta, frequência cardíaca também por medição direta, pode ser indireta, né? Indireta no sentido de você coloca o aparelho no animal e acompanha por algum outro aparelho, um celular, por exemplo. Frequência respiratória, que, digamos, é o mais fácil, que você pode de longe observar o animal, e a temperatura superficial, que pode ser medida diretamente ou por uma câmera, né? Onde você obtém a foto do animal e aí você tem as características do animal e do ambiente que ele está. Então, indo ao que, digamos assim, mais importa, né? A gente trouxe aqui alguns resultados de trabalhos realizados na nossa região. Então, a gente tem aqui as características seminais de bodes, né, durante o período seco e chuvoso. Então, a gente observa claramente uma queda aqui na motilidade total, ou seja, a quantidade de espermatozoides que estão se mexendo, principalmente aqui no período seco, ou seja, um período que a gente tem maiores temperaturas. Então, bodes Sunny, bodes que são de origem, né, suíça, não, desculpa, o bode não, a raça, né, de origem suíça, os bodes são cearenses, digamos assim, mas a sua origem de raça é uma raça da Europa, né, então clima temperado, então sofre, mesmo animais aí já de quinta geração, né. Espermatozoides anormais, né, quanto mais espermatozoides anormais também maior no período seco, então a gente tem um comprometimento da qualidade do sêmen desse animal. Consequentemente, se a gente não tiver uma atenção maior, a gente vai restar em quê? Menor quantidade de cabras, prens, ou de espermatozoides viáveis para uma fertilização in vitro, por exemplo. A gente tem aqui, né, também o estudo que relata a diferença dos parâmetros fisiológicos de cabras Sunny e mestiças, Sunny com aglunubiano, onde a gente tem um incremento da temperatura superficial no período seco, né, e cabras que são criadas, né, no caso, eram criadas em confinamento, né, não estavam expostas diretamente ao sol, né, e é curioso dizer ainda, né, que esses animais, eles tinham a área sombreada do galpão e tinham a área de lazer. E raramente você via cabra 10 horas da manhã, né, ainda que sejam essas mesmas sangue, né, Sunny com aglunubiano, no sol, né, na área de lazer, digamos assim. Uma redução da temperatura retal, né, no período seco. A frequência cardíaca aumentada, principalmente para animais Sunny, né, quando comparada a aglunubiano, ou seja, animais que têm um aporte de genética de animais mais adaptados tendem a sofrer menos com esse desafio térmico, né, ambiental. E a frequência respiratória, né, também maior em animais Sunny. Tudo bem, o animal está com calor, o animal aumenta a frequência cardíaca por causa da atividade muscular, os pulmões, por exemplo, respira mais, e o que é que isso impacta, né? Esses autores, eles observaram que a frequência respiratória está diretamente relacionada à produção de leite, de modo que ela é negativa. Ou seja, quanto maior a frequência respiratória, maior o impacto negativo sobre a produção de leite, principalmente cabras Sunny, ou seja, aquelas de origem europeia. O ritmo circadiano, né, nesse caso aqui de ovelhas, santinês e morada nova, né, ovelha santinês é uma ovelha de pelagem mais clara, avermelhada, desculpa, morada nova, pelagem clara, mais avermelhada, e santinês uma ovelha de pelagem preta, né. Então, foi estudado, a cada 3 horas foi feito temperatura superficial, temperatura retal, frequência respiratória, né, a cardíaca. Então, a gente tem aqui as imagens dos animais, né, de 6 às 3, a cada 3 horas, a gente vê aqui no período chuvoso o aumento da temperatura, né, não compara em imagem de uma raça com a outra, né, porque as escalas elas são diferentes, mas compare dentro da própria raça,
E aí a gente vê um ganho, né, visível de temperatura, por quê? Porque por causa da radiação solar, consequentemente o animal absorve calor. Então a gente tem a temperatura superficial de 34, ou teve, né, para ovinos santinês, 34,5, 6 horas da manhã, e 34 para Morada Nova no período chuvoso. Às 12 horas a gente vê um incremento aqui, né, de, no caso, 11 graus, né, de um para o outro, às 12 horas. E a Morada Nova, né, por volta aí de 7, mais ou menos. Às 18, a gente tem uma queda já pronunciada, e às 0 horas, praticamente a mesma temperatura do início da manhã. Então, a gente vê que ovelhas santinês, ainda no período chuvoso, né, que teoricamente é mais agradável, elas ganham muito calor. E aqui a gente vê a temperatura retal de ambas sobem, né, mas o santinês tende a subir mais, quase no limite fisiológico, e a frequência respiratória também sobe mais, principalmente aqui no horário do meio-dia, né, no período chuvoso. No período seco, a gente tem o que era 34 virou 35, e o que era 41, se eu não estou enganado, virou 54, ou seja, a gente tem aqui cerca de um ganho de calor de quase 19 graus. Então, é algo importante para que a gente levar em consideração quando a gente vai escolher uma raça. Você vai escolher um santenês, você tem que dar a condição. Aí você, mas aqui é 35 e aqui praticamente 35. A 0 horas ela volta ao normal, volta. Mas para dissipar esse calor, ela tem ganho energético, ela tem perda energética, ela tem desvio de energia dietética, o que ela poderia estar produzindo de carne, né, por exemplo, desenvolvendo, ela está gastando para perder calor. Isso quer dizer que eu não digo para você não criar santinês? Não. Isso quer dizer que se você opta pelo santinês, você tem que dar melhores condições do que se você opta, condições ambientais, do que você optando pelo Morada Nova, por exemplo. E aí também o aumento, que era 39,1, aqui subiu para 39,5, 39,1 agora Morada Nova, e a frequência respiratória também maior aqui ao meio-dia, né? Então, frequência respiratória alterada, temperatura retal ultrapassando os limites fisiológicos. Então, período seco, né, ele é desafiador, seja para o animal mais adaptado ou animal menos adaptado. Do mesmo trabalho, mas de outro, do mesmo, né, mesmo projeto, mas outra linha, né, estudando os componentes do sangue, ou uma avaliação hematológica, a gente tem que, durante o período do chuvoso para o seco, teve uma redução dos eosinófilos, né, e teve um aumento, né, do hematócrito, que está relacionado a quê? À desidratação, né? Então, o animal desidratado, muito provavelmente, no período seco, ele apresentou, né, o maior valor de hematócrito. Também, né, esses animais, durante o período seco, eles reduziram o número de leucócitos, né, células de defesa. Então, isso está relacionado, essa queda de imunidade, a um hormônio chamado de cortisol. O cortisol tem esse efeito, né, negativo, principalmente quando pronunciado por vários dias, sobre a imunidade. Então, também tem essa questão, você tem que ofertar o quê? Uma água de qualidade, uma água em um local de sombra, né, ofertar sombra para o animal, evitar essa repetição dia após dia desse estresse, o quanto você puder, né? Outra coisa que a gente observa é que quando o animal está em estresse térmico, ele tende a fazer o quê? Vasodilatação periférica. Então, a gente tem aqui uma orelha, né, várias fotos de orelha, da mesma ovelha, também de 3 em 3 horas. A gente observa, com o passar das horas, uma maior vasodilatação, principalmente às 12 horas. Claro, é visual, isso aqui, né, não foi medido, mas é perceptível, né, visualmente, que a gente vê essa condição, esse esforço do animal em liberar calor, em perder calor. O outro trabalho, né, só que agora, comparando, né, na região semiárida, animais
lanados e animais deslanados, a gente vê um ganho. Se o deslanado ganhou 2 graus, o lanado ganhou 6 graus. Né? Então, para esclarecer um pouco, o animal ele foi medido por esses parâmetros, né? Antes da exposição ao sol, depois ele foi exposto ao sol durante 1 hora. Após essa exposição, né, assim que terminou, ele foi medido essas características, esses parâmetros, e depois ele passou 2 horas no sol e foi observado sua condição, né, novamente. Então, aqui ele teve um deslanado, um ganho de 2 graus Celsius, e depois de 2 horas, uma perda de 1 grau, enquanto o lanado ganhou 6, né, mas só perdeu 3. Então, ambos perderam aí, digamos, 50%, mas o lanado, ele ficou mais distante do seu normal, digamos assim, já que na sombra, antes do sol, indicando assim que ele tem uma condição mais difícil para perder calor. Frequência respiratória, né, dos animais, desses mesmos animais, a gente vê ela aumentada, né, para ambos, tanto para o lanado como para o deslanado, né, e principalmente para o deslanado, ele está mais distante, né, do que o lanado. Desculpa, o lanado está mais distante do seu normal do que o deslanado. Também aumenta o batimento cardíaco, para quê? Para exercício do pulmão, né, isso faz com que o animal ele possa, né, perder calor, favorecer essa perda de calor. Animais girolando, né, ou seja, aqueles animais cruzados, holandês com zebu, né, holandês com gi. Então, a gente observa o quê? Durante o período chuvoso, a gente tem dois grupos genéticos, né? Nós temos animais meio-sangue holandês e meio-sangue gi, e temos animais 3/4 holandês, ou seja, um animal com grau de sangue maior holandês, e 1/4 gi, no período chuvoso e no período seco. E é interessante observar, né, que para ambos os períodos, o período da tarde, seja no período chuvoso ou no período seco, né, ele foi mais desafiador, né? Por quê? Porque a gente observa uma maior quantidade de animais aqui, né, com temperatura superficial maior do que 39,3, que é o limite fisiológico, né, conhecido como limite fisiológico. E principalmente isso nos animais no período seco e animais com maior grau de sangue holandês. A mesma coisa lá que a gente falou do santenês. Não vou criar animais 3/4? Pode criar animal com grau de sangue mais apurado holandês, mas a gente tem que ter a certeza da necessidade de uma maior atenção, de maior investimento. Observando também os parâmetros hormonais, né, o T3 diminuído, né, principalmente no período seco, para ambos os grupos genéticos, o cortisol aumentado aqui, principalmente no período seco, para o animal meio-sangue holandês, meio-sangue gi, mas é meio-sangue, mas aí quando a gente vê, né, o gráfico e vê o animal, a gente tem que conhecer. Então, o impacto disso aqui foi, né, descrito pelo autor, porque esses animais eles ficaram em confinamento. Então, o animal que tem meio-sangue gi tende a ser mais responsivo, né, em termos de comportamento. Algo importante é que animais 3/4 holandês, 1/4 gi, com grau de sangue mais apurado, eles precisaram de pelo menos 2,7 inseminações. São 2,7 mais doses de sêmen, 2,7 mais doses de hormônio, 2,7 mais serviço, né, seja do veterinário, seja do inseminador, né, mais gastos. E, consequentemente, né, ou melhor dizendo, e também, né, uma menor taxa de parição. Então, você acaba tendo que investir mais e recuperando menos, digamos assim, extrapolando. Animais de outra raça, né? Outra raça europeia, pato suíço. Pato suíço que já está no Ceará há bastante tempo. Temperaturas fora do galpão, né, e dentro do galpão, itu fora do galpão e dentro do galpão. A gente observa, né, um impacto direto desse efeito da instalação. A instalação, nesse caso, de telha, de barro, favorece esse microclima. A gente tem uma temperatura retal e uma temperatura superficial maior para animais lactantes
e prenhe ao mesmo tempo. O animal está produzindo leite e está prenhe. Então, animais lactantes, animais e prenhes, eles têm uma demanda maior. Por quê? Porque eles produzem mais calor devido à lactação e devido à gestação. Tanto que a gente vê aqui que animais prenhes, eles têm uma maior, né, temperatura superficial ainda do que animais lactantes. Então, você soma aqui as duas condições fisiológicas e, consequentemente, o animal que está produzindo leite e está gestante, ele tem uma necessidade maior. Aqui é um trabalho que a gente está desenvolvendo, né, em relação a resposta de várias raças de vacas. Então, aqui a gente tem 3 raças de origem zebuína, 3 raças que são mais conhecidas por sua maior adaptabilidade. Então, a gente vê praticamente pouca alteração, né, às 7 horas da manhã, às 12 horas e às 18 horas, né, animais praticamente alteram, sim, mas não alteram tanto. E, por outro lado, a gente tem um animal girolando, que é um animal meio sangue, aí, holandês zebu, que já aumenta consideravelmente. O pardo suíço, que é um animal europeu, né, de origem europeia, e os animais da raça Jersey, também são animais de raça europeia. E aí a gente vê que à medida que a gente vai aumentando essa carga genética, esses animais mais produtivos, eles são mais exigentes, né? Basta a gente ver aqui a quantidade o aumento, né, aumento da frequência cardíaca às 12 horas, no momento de maior temperatura, tanto do ambiente como da instalação. Então, aqui a gente tem o Guzerá, o animal girolando já tem um aumento, e a vaca Jessa, né? E aí, visualmente, a gente enxerga aquela imagem há pouco. Comparando os animais Jessa com os animais girolandos, né, a gente observa que às 12 horas, o animal girolando, ele tem uma temperatura maior, superficial. Mas por quê? Porque ele tem pelagem preta, predominantemente, enquanto a Jessen tem pelagem amarelada, mais clara. Só que, por outro lado, a gente tem uma frequência respiratória maior, quase que mais de 25 movimentos por minuto, mais na vaca Jessen do que na vaca holandesa. Outra coisa que a gente vê importante também é que a gente tem as áreas mais brancas, elas são mais quentes, né? E a posição do animal, né? O animal aqui tentando perder calor, como a gente viu lá naquele primeiro vídeo, aquelas vacas. Né? E aqui às 18 horas, né? O animal com parte da fronte aqui menos quente, digamos assim, e o girolando bem menos ainda. Né? As búfalas, também no mesmo sentido, né, temperatura de cabeça, de tronco e de garupa, que a gente tem às 7, às 12, né, e às 18, tudo na mesma escala aí de 27, de 28 a 39, e a gente observa uma frequência respiratória maior no período às 12 horas, desculpa, e uma temperatura superficial também maior, ainda que 1 grau, às 12 horas. Então, ainda os búfalos, aqueles que são considerados por serem um pouco mais adaptados, eles têm alteração nos parâmetros fisiológicos quando as condições climáticas não são adequadas. A adaptabilidade, né? Estou finalizando, pessoal, acho que eu já passei da hora. Dessas búfalas, ainda, além de observar o animal, é importante observar a instalação, né? Então, aqui a gente tem um telhado ao meio-dia, medindo aí temperatura 50 graus, né? Uma cama medindo 34, e o importante, pessoal, é isso aqui, né? A cama, a qualidade do material da cama, ou melhor dizendo, o material da cama. Né? Em todos os momentos, a cama, ela esteve temperatura menor do que a temperatura do animal. Então, era comum observar, né, ao meio-dia os animais deitados, né? Para quê? Para favorecer essa troca de calor do animal com a cama, com o ambiente. Então, dentro dos impactos, a gente tem do clima,
redução do consumo de matéria seca, da água fecal, do tempo de pastejo, né, aumento de fragmentação do DNA do espermatozoide, menor quantidade de embriões viáveis, aqualose respiratória, desvio de energia dietética, ou seja, o animal usaria aquela energia para desenvolver, para produzir leite, ele vai usar para perder calor. Então, como é que a gente convive com esse semiárido tão desafiador? Escolhendo genótipos adequados, né, cruzando esses animais, como foi feito com o girolando, né, pegando a produção do holandês e a adaptabilidade do GI, né, instalações dando conforto, com ventilação, com aspersor ou com nebulizador, escolhendo o correto material da telha, da cama, ou então fazendo alguns ajustes, pintar, fazer um teto, reduzir o teto para favorecer a ventilação, né, o fluxo de ar, sombreamento, por exemplo, né, artificial ou natural, a água, oferta de água, água na sombra, água limpa, né? Tem alguns produtores que dizem que se você não tiver coragem de beber a água que seu animal bebe, ou pelo menos se você se visse numa sede e não tivesse coragem, né, é algo desafiador, né? Você está fazendo alguma coisa errada. E aqui um exemplo, né, de sala de espera antes da ordenha, né, com as pessoas, com o ventilador, né, e animais aí que sofrem com estresse térmico, ainda assim, né, mas dá para conviver e dá para produzir. Um alerta, né, precisa sempre adequar a expectativa e realidade e a eficiência técnica à eficiência econômica. Dá para fazer? Né, todo mundo tem um amigo, principalmente acho que a maioria do pessoal é das agrárias, que às vezes vem com as ideias mirabolantes, né? Tipo, eu conheço uma pessoa que perguntou se dá para criar vaca em ar-condicionado. Dá. Aí eu perguntei para ela, tu acha que é viável? Porque se fosse, quem tem mais dinheiro do que a gente já estava produzindo. Como no Arizona, por exemplo, Estados Unidos, né, que é a região, a área mais quente e seca dos Estados Unidos, e eles não estão. Por quê? Porque ainda que tenha eficiência técnica, digamos assim, não tem eficiência econômica. Aí sempre ajustar a expectativa e realidade. E por fim, né, o semiárido é um lugar de gente forte que supera dia após dia, seca após seca, lugar de gente que tira leite de pedra. Né? E eu queria agradecer a organização do evento, né, ao pessoal do PET da veterinária que fez o convite, agradecer ao pessoal do nosso grupo aí de pesquisa, do CORES da UES, né, agradecer a todos os PETs que estão realizando esse evento. Né? Obrigado. A gente que agradece a sua participação, foi uma ótima palestra, de fácil entendimento. Gente, quem tiver dúvidas, por favor, coloque no chat agora. Eu calo-se para sempre, estou brincando. Sabrina, obrigado, Jennifer e pessoal da UFC. Sem dúvidas, gente. Acho que não tem dúvidas, professor. Muito obrigada. Tenho uma dúvida. Os animais de produção de carne são tão afastados quanto os de produção leiteira? Acho que é afetado, né? Eles são. Acho que a única... É porque o leite, né? O leite, o impacto que você vê, que aconteceu hoje, você vê amanhã, né? Você vê a produção cai, se você, tipo, indo para além, assim, do clima, você muda a ração hoje, amanhã o leite cai. Você coloca o animal, o ventilador não funcionou, amanhã o leite cai. Agora, na produção de carne, você não vê isso no outro dia, né? Você vê isso depois de um tempo. Esse animal era para ganhar, por exemplo, 1 quilo ao dia, né? Um bovino. Você não dá sombra, não dá nada, você não pesa aquele animal todo dia. Você pesa aquele animal, digamos, a cada 20 dias, 30 dias, né? Então depende muito dessa rotina. Então você vê no leite, porque no outro dia você ordenha a vaca. Né? Então, mas tem também o mesmo impacto. Né? O problema é porque os animais leiteiros, eles produzem mais energia, digamos assim, endógena. Tem outra pergunta. Esses animais são modificados geneticamente?
assim, eu não vou me alongar não, mas geneticamente no sentido de alterar um gene específico, não, né? Eles são modificados geneticamente, digamos assim, extrapolando, porque você junta duas raças que nunca se conheceram ou nunca se conheceriam, por exemplo, né? O Gi, lá da Índia, e o holandês lá da Holanda. Elas nunca, teoricamente, iriam se encontrar. Então, você junta, o que é que o holandês tem de melhor? Produção. O que é que o Gi tem de melhor? Né? Todo mundo tem algo bom e algo ruim. O que é que ele tem de melhor? Adaptabilidade, né? Por uma coincidência, né, de região tropical. Né? Só que os animais G, leiteiros, né, eles já sofrem um pouco mais do que o G tradicional, digamos assim. Por quê? Porque já tem a divisão de algumas linhagens, tem a maior produção de leite. Então, maior produção de leite, maior produção de calor, maior demanda energética, maior predisposição ao estresse térmico. Né? Mas eles ainda são bem menos afetados do que o Angélica, uma parte suíça. Certo. Eu acho que não temos mais perguntas. Quem perguntou, as dúvidas foram esclarecidas ou vocês ainda têm mais alguma dúvida? Pronto, entenderam. Então, muito obrigada pela participação, professor. Obrigada pela participação de todo mundo também que assistiu até agora. A gente teve um pequeno atraso, mas não foi nada demais. Apareceu outra pergunta. O gado Sind apresenta produção semelhante ao Gi? Depende. Se a gente pegar o Gi do sertão, que não tem melhoramento genético, certamente. Agora, se a gente pegar o Gi da Alta Genetics, da Semex, que são animais com linhagem, com seleção genética, aí o Gi está bem em cima, só que o Sind ele é bem resistente, né? Então, tem gente hoje fazendo o que fizeram para obter o girolando, com o Gi holandês, colocando a Jéssica, um animal pequeno, com o Sind. Aí os resultados a gente só vai saber aí daqui a uns 5 anos, né? Se valeu a pena e o que é que tem de bom e o que é que tem para melhorar. Então, pronto, gente. Vamos encerrar, tá? Já tá dando 8h30. Obrigada. Espero que amanhã todo mundo participe de novo, que seja tão enriquecedor quanto foi hoje, tá, gente? Espero que todo mundo também tenha preenchido a lista de presença que tá no chat, tá bom? Se alguém não preencher, só procurar o Instagram que a gente manda novamente, certo? Muito obrigada e boa noite.